Olá, eu sou Erison Silva e este é o Teoria Periférica, o seu canal de reflexão filosófica acerca de tudo. Bem, neste vídeo a gente vai dar continuidade à leitura e comentário das questões de filosofia do Enem, certo? E se der tempo, farei alguns comentários de modo geral, certo? Sobre a parte de filosofia do Enem 2020/2021. Uma vez que a prova ainda é do ano passado, mas foi aplicada, foi executada neste ano. Bem, a gente está se orientando aqui, pelo caderno amarelo. Então, tipo, todas as questões, certo, estão na ordem desse caderno aqui. A última que a gente viu foi a do Thomas Nagel, sobre a questão do solipsismo. E agora a gente vai dar uma olhada na questão de número 62, que é a questão do David Hume, filósofo escocês aí da primeira metade do século XVIII, conhecido pelo seu ceticismo e naturalismo, barra empirismo. Ele, enfim, é um grande autor, na história da filosofia e, enfim, quase sempre está caindo alguma questão sobre ele no Enem, tá? Então vamos dar uma lida aqui, questão 62, e começa desse modo. Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água, que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo, que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco, nessa razão, é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. David Hume, uma investigação sobre o entendimento humano. E aqui o enunciado ele já vai colocar, segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano. Bem, a gente já vê aqui que ele está falando o quê? Olha, Adão, só de olhar para a água, ele não saberia as propriedades que a água tem, tanto de afogar quanto de matar a sede. Só de olhar para o fogo, ele não saberia que o fogo teria as propriedades de queimá-lo, consumi-lo. Então, aqui ele já está mostrando que ele pode ter as faculdades mentais perfeitas, pode ser o cara racionalmente perfeito, mas ele não sabe porque ele não experienciou, porque ele não teve a experiência. Então, ele só o ato de experimentar, tocar no fogo para descobrir que queima, beber água para descobrir que ela mata a sede, ou, sei lá, se jogar em um rio, num local com muita água, para descobrir que a água também tem a propriedade de afogar. Então, está falando, obviamente, da experiência. Mesmo que ele seja racionalmente perfeito, sem a experiência ele não é capaz de conhecer. Então, o que é que ele está colocando aqui? Letra A potência inata da mente. É isso? Não, Letra B, a revelação da inspiração divina. Não, nem falou de divindade aqui. Letra C, o estudo das tradições filosóficas. Não. Letra D, a vivência dos fenômenos do mundo. E letra E, o desenvolvimento do raciocínio abstrato. Não, letra D, a vivência dos fenômenos do mundo. É na medida que a gente vivencia os fenômenos do mundo que a gente vai adquirindo conhecimento acerca desses fenômenos, e acerca do próprio mundo em si. Então, aqui a resposta é a letra D. Ok, gente? E desculpe. Agora vamos para o Tocqueville, questão 73. Vamos para a questão de número 73 do Tocqueville, que é um filósofo francês, um pensador francês, bastante conhecido pós período da Revolução Francesa ali, tipo, já
1800 e pouco, né? A primeira parte ali do século XIX. E ele vai falar aqui sobre a democracia na América, né? Na América ele está falando dos Estados Unidos, lembrando que contextualmente os Estados Unidos ele se torna independente da Inglaterra, né? As colônias inglesas conquistam independência com a ajuda, né, do governo francês, que depois vai até dar lá, né, a Estátua da Liberdade como, né, símbolo da amizade entre as duas nações e tudo mais. Então, se lembre também que a França ajudou em retaliação, já que tipo vivia em guerra quase constante com a Inglaterra, né, pela supremacia ali da Europa e com isso, obviamente, de todo o mundo ocidental, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no que o Tocqueville, né, filósofo francês, vai falar acerca da democracia na América, ok? Questão 73. A principal característica da situação social dos anglo-americanos é o seu caráter eminentemente democrático. Afirmei anteriormente que reinava uma igualdade muito grande entre os imigrantes que foram se estabelecer na Nova Inglaterra. Para isso, contribuiu a influência das leis de sucessão, estabelecidas de uma maneira. As leis de sucessão reúnem, concentram e agrupam em um só a propriedade e o poder. Estabelecidas por outros princípios, produzem o oposto, dividem, partilham e disseminam os bens e o poder, né? É o oposto das leis de sucessão aqui, né? O texto tematiza o papel desempenhado por uma norma na criação de um ambiente propício ao. Letra A. Emprego do trabalho escravo? Não, né? Letra B. Consolidação dos valores burgueses? Sim, né? Exatamente isso que está sendo posto aqui pelo Tocqueville, uma vez que ele está falando do poder descentralizado, o poder, né, que não está mais centralizado na figura de um monarca, na figura de um imperador. Isso daí, obviamente, constitui a própria noção de democracia, né? Democracia, né, já vem com a noção de demo, né, povo, cracia, governo, né, governo do povo, ok? Enfim, banimento das dissidências religiosas, essa letra C, não, ele não está falando disso, né? Letra D, contenção da identificação nacionalista, não, né? Letra E, hierarquização dos agentes econômicos, também não, certo? Letra B, consolidação dos valores burgueses, certo? A democracia que se vive tanto nos Estados Unidos quanto aqui, certo? E praticamente todo o Ocidente é uma democracia burguesa, liberal, certo? E por isso vai ter esses valores estabelecidos, certo? Esses valores colocados como valores fundamentais, certo? Bem, aqui é a resposta à letra B, né? Vamos para a questão de 74, que é a questão sobre Aristóteles, né? O nosso filósofo antigo aí da parte antiga, né? Discípulo de Platão, fundador aí do Liceu, né? Escreveu bastante aí sobre tudo, praticamente sobre tudo que podia escrever na época dele, e é assim considerado um dos baluartes assim da filosofia antiga, né? Um dos dois maiores ao lado de Platão. E dizem que ele é tão importante, né, que até hoje a quantidade de publicações de artigos acadêmicos sobre Aristóteles é algo surpreendente. Enfim, eu vi comentários de que a cada 4 minutos um artigo sobre Aristóteles é publicado no mundo, o que torna praticamente impossível acompanhar, né, a reflexão sobre o pensamento desse autor, desse filósofo que é extraordinário, né? Obviamente tem pontos de crítica, senão a gente não estaria ainda hoje fazendo filosofia, né? Então vamos dar uma olhada aqui na questão 74,
que é o Aristóteles aqui no seu livro Política, né? E ele vai falar o seguinte aqui: vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todos estes objetivos e visa ao mais importante de todos os bens. O mais importante de todos os bens, né? É incrível, né? Porque o Aristóteles ele vai falar disso também na Ética Nicômaco, né? Tipo, a gente quer uma casa para se abrigar, a gente quer roupa para vestir, quer comida para saciar a fome, né? Bebida para saciar a sede. No fundo, a gente não quer o bem pelo ele mesmo, mas existe um bem ou alguns bens que a gente, né, deseja por ele mesmo. E isso daí, né, seria a eudaimonia ou a felicidade, né? A gente quer a felicidade por ela mesma, a gente não quer como uma via para satisfazer alguma coisa. A gente quer ser feliz porque quer ser feliz, se sentir realizado, se sentir pleno, né? Se sentir completo, porque essa é a sensação de felicidade, por assim dizer, né? É quando nada nos falta, né? Quando a gente não sente falta de nada. Então, nesse sentido, o Aristóteles ele está falando, né, que as cidades, as sociedades, elas nascem, né, com agrupamentos de homens e de pessoas, etc., que visam compartilhar, né, visam a ajuda mútua para poder alcançar esse objetivo, né, tanto na vida individual quanto na vida pública, por assim dizer, né, vida particular e vida pública, certo? Então, vamos lá, vamos ler aqui o enunciado. E começou... sempre acontece alguma coisa nos vídeos, os vídeos estão ficando cada vez mais interessantes. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade. Olha aqui, tá vendo? A saber, quais são os dois elementos aqui que ele fala, né? Ética e política, pois conduzem à eudaimonia. Eudaimonia, né? A felicidade. A ética seria, por assim dizer, uma reflexão sobre a vida privada, sobre o indivíduo, né? E a política seria sobre a organização pública e as ações dos indivíduos em público, né? As cidades, as sociedades, elas se reúnem e aí vão ter essas duas dimensões, certo, da vida. Então aqui já seria a letra A. O restante a gente vai ver que não é, tipo B, retórica e linguagens, pois cuidam dos discursos na ágora. Não é disso que o Aristóteles está falando, né? Da arte de convencer, da retórica, ele não está nesse ponto. Letra C, metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira. Não, Aristóteles não está falando da filosofia primeira aqui, né? D, democracia e sociedade, pois se refere a relações sociais. Também não. E geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis. Não, né? Letra A aqui, ética e política, pois conduzem à eudaimonia. E agora vamos para a última questão. Questão de número 90, aqui nesse caderninho de questões amarela, né, que é da filósofa Jean Cases. Eu não sei se pronuncia assim, né, mas aqui escreve o peso das coisas, né, filosofia para o bem viver, né, e a questão 90 ela já fala aqui diretamente em a morte de Ivan Lit Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Lit adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Abre aspas. Nas profundezas do seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. Fecha aspas. Fim da citação e fim do parágrafo. Bem, aqui o que a gente vai ter, né?
a gente vai ter um personagem do Toy Story, né, que se deparou com a situação derradeira na vida, com um limite na sua existência, né, e ele não consegue aceitar esse limite em sua existência, né? Então, tipo, aqui já dá para, por uma mera interpretação do texto, entender o que está se colocando, né, aqui. Mas vamos ler o enunciado. O texto descreve a experiência do personagem de Toy Story diante de um aspecto incontornável das nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. Qual tradição? Né, eu já meio que dei a resposta, mas vamos lá. A. Marxista no contexto do materialismo histórico. B. Logicista. Não tem materialismo histórico aqui, né? B. Logicista no propósito do entendimento dos fatos. Não. C. Utilitarista no sentido da racionalidade das ações. Não. Né? D. Pós-modernista na discussão da fluidez das relações. Também não. Né? É existencialista na questão do reconhecimento de si mesmo, né? Letra E, exatamente isso. Então, assim, aqui a gente encerra. O vídeo já está longo, já está em 16 minutos ali, então eu vou encerrar e depois eu faço um comentário que, assim, foi uma boa prova de filosofia, bem plural, abarcando vários temas, certo? Vários autores, inclusive filósofas, certo? E faltou algumas coisas, né? Poderia cair uma Angela Davis, uma Lélia Gonzalez, um Ashraman Baby, certo? Filosofia negra faltou, né? Eu acho que poderia ter contemplado uma ou outra questão, filósofos da tradição negra do pensamento, entendeu? Enfim, é só uma questão de opinião, porque eu acho que também tem questões relevantes a serem tratadas de filosofia, certo? E contribuições, obviamente, desses autores, dessas outras modos de pensar, tradições e por aí dizer, certo? No mais, eu agradeço a todos e a todas por ter me acompanhado até agora, certo? Ter me escutado, ter prestado atenção aí. Se gostou do vídeo, por favor, deixa o like, certo? Compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho, certo? E participa aí da nossa vaquinha, porque infelizmente os nossos vídeos vão sempre ficar, enquanto eu não tiver um computador certo, adequado para fazer edição, vão sempre ficar assim, sem corte, sem eu poder colocar muita coisa na tela, introduzir trilha sonora e aí vai, tá? Mas eu agradeço pela atenção, certo? E em breve vamos voltar aí com mais conteúdo, com mais debate, com mais reflexão filosófica, certo? Com mais contribuições para que a gente amplie a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo, tá bem? Obrigado aí e até a próxima.